aqui a apelação do advogado da Monique para que ela saia, ainda que estejamos em fase policial, apesar de não haver garantia formal da ampla defesa do contraditório, é momento que deve reunir o maior número de elementos probatórios diante da pública e notória mudança de versões. Atenção, Brasil, para esse detalhe importante. Dito aqui, assinado pelo Dr. Hugo e o Dr. Tiago, e também não está assinado por ela, mas esse documento também escrito com a ciência da doutora Thaís Assad. Pública e notória mudança de versões que ocorreram após a prisão, que demonstram a influência psicológica exercida sobre inúmeras pessoas envolvidas. A defesa reitera pedido de nova oitiva, ou seja, novo depoimento da senhora Monique, porque existem, atenção para esse detalhe, inéditas e graves revelações. Inéditas e graves revelações a respeito do crime e de momentos posteriores a serem feitas. Ou seja, no dia do assassinato e depois do assassinato. O que isso quer dizer? Que no dia que o menino morreu, há um novo elemento que a Monique quer colocar no jogo. Que logo após o assassinato ter ocorrido e que veio a conhecimento nacional, houve também, portanto, uma grave revelação que vai ser feita. Possivelmente nessa carta que os advogados teriam acesso hoje. Doutor Guastelli. Pois não, Bate. Aqui está bem claro que é a tentativa para que a Monique, é a última cartada que a Monique pode ter. Se a polícia, né, critério da polícia, se a polícia resolver não ouvir a Monique, vai ser um prejuízo imenso para a defesa dela. Não, com certeza, Bate, tá? A autoridade policial não é obrigada, tá? Na fase do inquérito policial de fazer nova oitiva da Monique. Mas no caso aqui, os advogados dela, né, estão tentando convencer a autoridade policial de que ela traga novos elementos, né, nesse novo interrogatório dela, tá? O que poderá, que eu falei, ser a critério da autoridade do delegado ouvi-la ou não. Se não for ouvida, tá? O que acontece, né? Com os elementos que o delegado tem em mãos, tá? Ele vai relatar o inquérito, vai remeter para o Ministério Público que oferecerá a denúncia. E aí ela vai ter a oportunidade, na audiência de instrução e julgamento, como bem colocado pelos advogados dela, tá? Na última fase de instrução, ser ouvida e contar a sua versão para o juiz, tá? E aí o juiz vai verificar se realmente o depoimento dela procede ou não, tá? Procedendo, ele pode, vamos dizer, impronunciá-la, né? Não remeter para que seja julgada ao tribunal do júri, e se ele não acolher as alegações dela, remeter para o tribunal do júri, tá? Aí no tribunal do júri ela terá nova oportunidade também no depoimento dela, tá? Que é o último ato dos réus no processo, né? No tribunal do júri, no julgamento, de expor as alegações que ela tenha, tá? E aí ela vai tentar convencer os jurados, os 7 jurados, daquilo que ela está alegando, que ela não teve nenhuma participação, que ela foi, vamos dizer, submetida a constrangimento pelo outro réu, pelo doutor Jairinho, né? Tudo isso ela vai expor e tentar convencer os jurados para tentar aí uma absolvição ou, quiçá, né, reduzir a pena dela. Escutem o que eu estou falando para vocês. Esse Jairinho, ele teve, nessa história, 2 atitudes catastróficas. Aliás, já teve uma atitude catastrófica contra ele e pode ter a segunda atitude catastrófica contra a defesa de Jairinho agora. Primeira atitude catastrófica, que eu estou dizendo com relação à defesa dele. Não estou dizendo a atitude catastrófica que ele teve, segundo a polícia, de matar criança. Não. O que eu estou dizendo é a atitude catastrófica
para prejudicar o que ele vier a falar. Aliás, o Jairinho devia seguir lá no cabeleireiro da penitenciária, que ficou melhor, né? O bicho parecia que estava com um ninho de passarinho na cabeça, ficou bom. Aí, Jairinho. Olha só. Adivinha, Guastelli, qual foi a primeira atitude catastrófica que fez com que a casa de Jairinho caísse? Tem algum palpite? Na tentativa dele de se livrar de provas? A mudança dos advogados? Não. Ah, tentativa de se livrar de provas. Vamos por assim, jogar os celulares. Não. Você vai ver. Adriana Rezende está comigo, Rafa? Adriana Rezende, qual que é teu palpite? São duas atitudes catastróficas, uma já foi efetivada. A outra pode ser efetivada a qualquer momento, que vai colocar o Jairinho em situação ruim. A primeira eu já disse, a primeira é o que eu quero saber. A segunda pode acontecer, que é esse depoimento bomba da Monique. Você tem algum palpite sobre qual seria a atitude do Jairinho que pode comprometer ainda mais a vida dele, Adriana Rezende? Talvez aí uma tentativa de intimidação a Monique Medeiros, né? Logo após esse crime. Bom, eu acho que várias atitudes dele são catastróficas, né, Bate? E até por isso mesmo a polícia acaba de informar que não descarta a possibilidade de ouvir novamente a Monique Medeiros, apesar de achar que já tem indícios suficientes para concluir o inquérito essa semana. E, Bate, vale lembrar também que um novo depoimento, um outro depoimento também pode acontecer ainda essa semana, que é da avó materna do Henri Borel. A mãe da Monique Medeiros, a Rosângela Medeiros, ela que já foi ouvida no primeiro depoimento e disse que não tinha conhecimento das agressões. E depois acabou sendo desmentida pela babá Tainá Ferreira, que disse que já teria falado com ela sobre essa rotina de violência em que a criança ficava exposta na casa do padrasto e da mãe. Por que o depoimento da avó do menino é importante? Ele gostava muito de ir à casa da avó, se sentia muito à vontade por lá, e aí a polícia quer saber exatamente dela qual era a rotina dentro desse apartamento e se o garoto já havia revelado alguma coisa para ela. Agora, é um depoimento complicado porque ela é a mãe da Monique e talvez possa não falar a verdade para proteger a filha. Bom, essa é a expectativa, então, de outros depoimentos ainda essa semana. Amanhã não tem depoimentos marcados, não. Pelo menos por enquanto, viu, Bate? A polícia ainda está analisando os laudos e ainda extraindo mensagens do celular apreendidos até agora. Mais Adriana Rezende, divide aqui a Adriana e o Guastelli aqui no telão do povo, por favor. Eu quero avisar aos dois que vocês não descobriram qual é a atitude catastrófica que o Jairinho teve e que lascou a vida dele. E eu vou dizer a vocês, vocês vão me entender. No meio, né, assim que o menino morre, o Jairinho, segundo a polícia, tenta conduzir todo o processo de forma que ninguém desconfie que seja um assassinato. Ok? Até aí todos nós estamos convencidos pelo que disse o delegado do caso. Mas, no meio de toda essa execução, de toda essa confecção, Adriana Rezende e Dr. Guastelli, do Jairinho, após a morte do menino, fez com que ele teve uma ideia. E essa ideia seria a salvação do Jairinho. Se essa ideia que o Jairinho teve tivesse dado certo, Adriana Rezende, você não estaria aqui falando sobre o caso, mas o menino estaria morto e o Dr. Guastelli não estaria aqui comigo debatendo a história do casal. E eu conto a vocês dois. Se ele tivesse conseguido, como tentou, pular a etapa do exame no IML, pular a etapa do exame do médico legista, ou pode apostar, eu não estaria aqui hoje, a Adriana não estaria aí reportando esse fato hoje, Dr. Guastelli não estaria reportando hoje. O fato dele ter sido interrompido e o corpo do menino ter passado pelo médico legista, Dr. Guastelli, é a maior catástrofe naquela altura que aconteceria na vida do Jairinho.
Exatamente, ele tentou de todos os modos, né? Mesmo quando chegou no hospital com a criança, né? Ele ligou para o diretor do hospital para tentar evitar a ida do corpo da criança ao IML e depois mesmo também a ligação para o diretor do IML, né? E depois também tem aquela ligação para o governador do estado, né? Que ele fez e o governador foi bem sucinto e falou que não ia fazer nada, né? Então ele tentou usar da sua influência política, né? Dele e do pai dele para tentar, né? Acobertar esse caso, mas graças a Deus, né, nós percebemos que a justiça aqui no Brasil funciona, né, e vai ser feita essa justiça pela criança aí, Bate. Muito bem, então eu já posicionei aqui vocês essa informação que parte da polícia de que se o Jairinho tivesse conseguido pular esse trâmite legal da autópsia no corpo da criança, nós não estaríamos aqui, porque ninguém jamais ia ter uma prova legal de que o Jairinho realmente pudesse estar envolvido no assassinato. Segundo ponto que pode ser catastrófico a ele. Adriana Rezende já dispensa comentários o poderio da família do Jairinho e também da investigação que aconteceu anos atrás por ligação do coronel Jairo, pai do Jairinho, com milícia. Até aí, né, essa investigação é pública, é notória, todo mundo sabe, né, do que essa família já foi acusada. Mas vocês também há de convir comigo que durante todo o tempo, né, após a morte do menino, o Jairinho tentou ter a Monique nas mãos dele. Tentou ter a Monique nas mãos dele, não só de maneira financeira, porque era uma ligação do Jairinho, a Monique perderia emprego. Aliás, eu nem sei que pé que tá, se ela tem emprego ainda, se tem o cargo, se não tem. Você sabe, Adriana Rezende, como é que ficou o emprego dela? De 16 mil reais? Sim, ela foi exonerada do Tribunal de Contas do município, Bate. Foi exonerada, certo. Aliás, a dúvida já exoneraram. Pois bem, só que quando, né, o Jairinho percebe que está perdendo as rédeas, né? É um homem que sempre teve a fala muito doce, sempre foi muito gentil, de puxar a cadeira para a mulher, só que está se revelando um homem que adorava bater em crianças, pelo que diz a polícia e pelo que diz, né, não só a investigação, mas também outras mulheres que se relacionaram com ele. Que ele chegou a amordaçar a criança, quebrar fêmur de criança, enfim, né? Diz que era o demônio com criança. Não com a mulher, mas com criança. Muito bem. Quando o Jairinho começa a perceber que está perdendo a rédea dessa situação, ele entra em desespero. Vai e faz o quê? Muda de casa. O delegado havia dito, olha, seu Jairo, vereador, o senhor não vai ser preso agora. Monique, você não vai ser presa agora. Mas, se vocês mudarem de endereço e não informarem a polícia para onde vocês dois estão indo, eu vou tomar uma providência enérgica. O Jairinho se achando gostosão? Ah, sou vereador. Sou filho de coronel. Tenho dinheiro. Sou médico. Ah, você acha que algum delegado que vai segurar a minha? Tenho linha direta com o governador. O que eles fazem? Pimba! O que eles fazem, Adriana? Que a irmã, inclusive, os leva para uma casa que não havia sido informada para a polícia, correto? Sim, correto. Essa... E ele ainda liga para o governador pedindo uma interferência nas investigações, né, Bate? Quando ele viu que o cerco estava apertando contra ele. Ainda teve esse detalhe, né? E o governador ignorou o pedido dele, falou que vai ficar como tá. Ele é preso. Sim. Aí, tô chegando na parte interessante da história. Ele é preso e a Monique percebe o seguinte, né? Deve ter falado para ele assim, como assim presos? Como assim, Jairo? Você prometeu, Jairinho, que eu teria sua proteção. Você me prometeu que tudo que a gente estava falando era verdade. Você me prometeu que eu estava segura. Você me prometeu que jamais eu passaria por uma humilhação como essa. E a Monique, que até então estava sendo fantoche do Jairinho, que essa mulher foi uma burra. Ela foi fantoche desse cara o tempo todo. Assim como as outras mulheres foram fantoche do Jairinho. Fantoche. Ele fazia o que bem entendia com essas moças. E as moças caíam na lábia dele. Essas moças acreditavam na papagaiada dele. Agora a Monique, ela vê o mundo dela desabando.
Castelo de Areia, princesa. Desce do livro porque a vida não é... Eu sei. Desce do livro que a vida não é esse País das Maravilhas. E caiu, e acabou o reinado. É aí que ela resolve contar tudo o que sabe. Uma pessoa chega até ela e fala: Monique, não tem pra onde correr. A casa já caiu. Todo mundo já sabe que o menino foi assassinado e quem estava na casa era você e o seu marido. Pois me dê um papel e uma caneta que eu conto, que eu sei. E essa carta estaria pronta, prestes a detonar a vida do Jairinho. Se até o dia da troca de advogados eles eram unidos, bastou a prisão para que a união acabasse. Inclusive, cadê a foto, a selfie, por favor? Já vou antecipar aqui agora para vocês. Já vou trazer a reportagem, inclusive, da modelo, da Ayarla, que sofreu preconceito num condomínio de ricos aqui em São Paulo, porque estava usando roupa sensual. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. A moça pode usar a roupa que ela quiser. Um absurdo uma coisa dessa. A moça sofreu várias humilhações. Vou trazer já já a história. Pois bem, aí eu pergunto para uma pessoa ligada, Monique. Olha, o senhor, né? Perguntei para essa pessoa. O senhor é uma pessoa bem informada. O senhor é uma pessoa atenta. O senhor é uma pessoa de reputação ilibada, né? Vou aqui permanecer em sigilo da minha fonte, né? A justiça, a lei, inclusive, me garante o sigilo total às minhas fontes. Agora, o senhor há de convir comigo que não tem como engolir a história de uma mulher que é capaz de tirar uma selfie prestes a entrar na sala do delegado, como se ela estivesse sorrindo. Tá ali, ela tá sorrindo. E ela manda essa foto pro Jairinho. E essa pessoa me diz: Bate, é óbvio que você é um jornalista bem informado, você sabe que o mínimo que eu faria é perguntar para Monique o porquê dessa foto. A mesma curiosidade que você teve, eu tive, até porque a partir de agora, essa selfie que foi tirada como se estivesse desdenhando dessa fase de investigação policial, essa foto vai ser usada contra ela. Eu falei: ok, então me explique. Por que essa mulher tira essa foto debochando, sendo irônica, na porta da sala do delegado? E eu descobri o que a Monique vai falar. Eu descobri o que a Monique vai dizer quando perguntada por que tirou essa selfie. Algum palpite, meus amigos, do que ela disse? Quando eu pedi para perguntar por que ela tirou aquela foto? Ô, Bate, eu acredito que ela tenha tirado essa foto, né, a pedido do namorado dela, do Dr. Jairinho, né, para poder o dia de amanhã ser usada contra ela, né, porque não teria, né, senso, assim, uma pessoa que está sendo investigada, sabendo do que aconteceu com o filho, né, tirar essa selfie, né, ainda mais estampando esse sorrisinho aí, né, nos lábios, né. Então é cômico isso, né, não dá para acreditar que uma pessoa em sã consciência faria isso, né. Algum palpite, Adriana Rezende, por que ela tirou essa foto ou não? Eu vou trazer agora, vou contar agora para você. Bom, eu acho que ele deve ter pedido a ela para tirar essa foto para que ele pudesse ali comprovar que ela estava na delegacia, ou talvez já pensando em usar depois essa foto contra ela. É uma mente ali que trabalha o tempo todo pro mal, né? Eu vou avisar vocês, tá? O que me foi dito, ok? O que me foi dito por uma pessoa que ouviu isso da boca da Monique. Ela disse que foi tão dopada, mas tão dopada, que ela nem se lembra dessa foto. Ela disse que estava tão dopada, mas tão dopada, a ponto de ter tirado essa foto na porta da sala do delegado, ter enviado essa foto e não se lembra o que aconteceu. Aí você vai me dizer assim: eu sei que o que a Adriana Rezende está pensando e eu sei o que o Dr. Guastelli está pensando. Bate, muito simples, você chega e fala que não lembra. Que você tirou essa foto e nem se lembra. Só que eu conversei com um médico neurologista, Dr. Leandro Teles. Perguntei para ele: doutor, qual a chance de alguém
não se lembrar exatamente do que está se passando. Ele falou, Bate, não é que depende do tarja preta. Todos os tarjas pretas, via de regra, eles têm uma redução de memória. Mas se a pessoa que te prescreve esse remédio conhece de medicamento, conhece de tarja preta, se ele te der uma dose certa, ele vai saber exatamente que você vai perder a memória. Essa é a versão que vai ser dada pela Monique. Agora, o outro ponto importante é o seguinte. Por quê? Qual que é a grande carta na manga? Quando eu falei carta na manga, essa pessoa até me repreendeu. Falou assim, não é carta na manga. É a verdade. Eu falei, bem, a verdade vai ser colocada e a partir do momento que essa verdade for colocada, nós vamos saber se, né, pelo juiz, se corresponde à realidade dos fatos ou não. E a pergunta que eu faço é a seguinte. Como a Monique vai conseguir convencer o delegado que ela não é assassina do próprio filho? Uma boa pergunta. O que ela vai dizer para o delegado, né, que ela está apelando aqui para que o delegado veja essa carta, que foi escrita de próprio punho dela, para que ela se sinta, para que o delegado se sinta sensibilizado e convença-se que ele precisa ouvir mais uma vez a Monique antes de mandar o processo para o Ministério Público. E eu explico para vocês. A dinâmica dos fatos, Dr. Guastelli e Adriana Rezende, vocês que estão chegando aqui no nosso Cidade Alerta e tendo informações em primeira mão da parte da Monique. Vejam só. Na dinâmica dos fatos relatada no primeiro depoimento e pelo que a polícia nos narra, né, de que o Henri estava tentando dormir no quarto, vai 3 vezes até a sala, tentando pedir para que os pais baixassem o volume do televisor, para que os pais, de uma vez por todas, né, para que os pais não, para que a mãe e o padrasto parassem de fazer barulho. Só que essa pessoa me garante que algo acontece na dinâmica dos fatos, e que eles ainda não podem revelar, mas que está na dinâmica dos fatos dentro daquele apartamento, o que o delegado precisa saber e que vai tirar a Monique da cena do assassinato. A cena de omissão de socorro desde a primeira suspeita, isso daí pode ter certeza que ela não se livra. Agora, a partir dessa carta escrita pela Monique, nós podemos ter de uma vez por todas a segregação de culpa. Ou pelo menos a redução de qualificadoras. Né? Por enquanto estão homicídio duplamente qualificado. Pode ser que a Monique tenha a situação dela amenizada até se vir a contribuir com a justiça. Muito bem. Bate. Mais uma moça que está desconfiada que o filho está apanhando desde fevereiro. O menino é morto meses depois. Bate, a história não está juntando. Não está batendo. Uma moça que estava comprando câmera de segurança para esconder no quarto, que estava tentando arrancar a verdade do menino. Como é que uma mãe como essa não tira a criança do caminho do padrasto? E essa pessoa me fala o seguinte, Bate, a questão dos medicamentos, a própria Monique vai falar. O que tomou, o que deixou de tomar. Mas, prestem atenção, além dessa questão dos medicamentos, o próprio pai, com informações do filho, né, que o tio abraça dolorido, e pelo que a Monique contava para ele, o pai estava acreditando na Monique e entregou o filho para a mãe. A defesa da Monique me disse, nem o pai acreditou nessa questão de agressão. E a Monique também não acreditava. Foi ludibriada por esse homem, como outras pessoas. Pagou para ver? Pagou para ver. Só que aí uma dedução minha do que eu entendi. A questão do uso de medicamentos tarja preta
é fundamental para que a Monique consiga comprovar para o delegado que na hora em que toda aquela maldade aconteceu, ela estava completamente dopada. Portanto, se essa carta realmente chegar até o delegado, já já eu vou com a Adriana Rezende, que vai nos trazer as informações em primeira mão. Algumas regiões do país vão ficar com a programação local agora. Para vocês, até amanhã.